Muito bem, estamos de volta. Olha só, nós já começamos a entrevista aqui nos bastidores mesmo, né? O bate-papo já começou aqui. Quero dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje. O tema é reforma trabalhista. Eu recebo aqui no estúdio a doutora Poliana Microne Kitts Pellegrinelli. Ela é advogada trabalhista. Para quem acompanhou ontem o Bom Dia Difusora, nós falamos por alguns minutos, né? Longos minutos aqui, né? Com relação à aprovação da reforma trabalhista. Doutora Poliana, bom dia. Antes de mais nada, seja bem-vindo, uma honra recebê-la aqui no Estúdio News. A honra é minha, bom dia ouvintes, e vamos ver se a gente consegue esclarecer pouco certeza. Essa situação da reforma trabalhista. Deixa eu brindar aqui a sua presença. Tá sem água aí, depois abastece aí, doutora. Tá joia. Saúde, né? Sucesso. Saúde. Sucesso a todos nós. Bom, o que acontece? Essas alterações, né? Elas mexeram em pontos, a senhora até citou aqui ontem, que podem ser determinantes aí para o futuro do trabalhador, doutora? Exatamente. O que mais nos deixa agora na expectativa de ver como vai funcionar é a questão do negociado sobre o legislado. Por quê? Porque agora o que for negociado, ele vai se sobrepor ao que está na lei. E nós ainda não sabemos como que vai ser a reação dos empregadores e dos empregados nessas negociações. A priori, nós temos um pouco de receio disso, porque o empregador ele está numa situação de vantagem sobre o empregado, uma vez que o empregado precisa muito do emprego, ainda mais na situação que nós estamos agora no país de desemprego absoluto. Ou seja, em uma possível negociação após a lei, aliás, a lei será sancionada daqui a pouco. O presidente Temer, gente, até para complementar aqui, ele está nesse momento fazendo um pronunciamento, né, anunciando a liberação de uma verba na casa de 1,7 bilhões de reais para a saúde. E o Temer ele é extremamente estranho, né, porque ele vai, trabalha nos bastidores, depois vem e solta uma bolada de dinheiro para tentar fazer, né, de certa forma, ludibriar a população. O fato é isso, né? Daqui a pouco também o Luiz Inácio Lula da Silva, né, estará na sede do Partido dos Trabalhadores para se pronunciar sobre a condenação também, até para que a gente possa atualizar aqui. Bom, doutora, essa lei deve ser sancionada hoje ainda. O trabalhador, a doutora Poliana é empregadora, eu sou o Paulo que estou procurando emprego. Se eu chego para negociar, provavelmente o que o empregador ele vai fazer? Ele vai analisar ali, né? Geralmente tem empresa que hoje, até quando, né, está à procura de um colaborador, eles colocam assim, pretensão salarial, né? Isso já não deixa de ser uma negociação. Exatamente. Antes da lei ser sancionada. Exatamente. O que acontece é que o seguinte, você chega para pedir emprego para mim e eu vou falar com você, olha, você abre mão de X, Y, Z direitos, você se adequa a essa nova situação, vão negociar isso, aquilo, as suas férias, a sua jornada, etc. Ah, não, Poliana, eu não aceito negociar esses pontos. Ok, eu vou te ligar depois e chama outra pessoa para entrevistar. E alguém vai aceitar, porque nós estamos numa situação de desemprego. Então, essa questão de falar que é negociado, não é bem negociado. É negociado quando as duas pessoas estão em patamar de igualdade. Agora, quando uma das pessoas não está nessa condição de fazer o seu direito valer, a gente não pode chamar isso de negociação. É por isso que a importância, né? É por isso a importância da intervenção do sindicato nestes momentos. Por quê? Porque o sindicato tem força para falar, não, isso o trabalhador não vai aceitar. Só que com essa nova lei, a negociação pode ser individual, né? Tira o sindicato da jogada. Então, o trabalhador com o empregador pode negociar alguns pontos. Citando o sindicato, ontem eu até fiz essa pergunta para a doutora, existe a possibilidade, né, e já será sancionado também a lei, com relação à contribuição sindical. Você vê como ponto favorável ou um ponto positivo isso? Olha, como eu falei ontem, eu acho que a contribuição sindical, ela ser facultativa, isso é muito importante. Por quê? Aquele sindicato que for forte e que efetivamente prestar um serviço para a sociedade, para aquela classe de trabalhadores, os trabalhadores vão querer se vincular a esse sindicato.
já aquele sindicato que não presta serviço para os trabalhadores, eles vão acabar se extinguindo, porque eles não vão ter dinheiro e o trabalhador não vai ter interesse em se filiar a ele. Isso eu acho um ponto positivo. Uma questão que o presidente Temer disse que vai alterar através de medida provisória nessa lei é porque com a sanção da lei, automaticamente a contribuição vai ser facultativa. O presidente disse que através de medida provisória ele vai escalonar isso, o que eu acho correto, eu acho sensato. Por quê? Porque de um dia para o outro o sindicato já não receber mais a verba, eu acho complicado, ele não consegue se adequar a essa nova realidade. Então vai ser escalonado, segundo essa medida provisória que vai ser negociada ainda, e que o Rodrigo Maia já disse que não vai deixar passar, né? Que vai colocar, não vai votar. Então, assim, tem esse jogo político todo por trás, mas em passando essa medida provisória vai ser interessante porque o sindicato vai ter tempo de se adequar a essa nova realidade e de efetivamente começar um trabalho, né, que justifique a filiação. O parcelamento das férias em até 3 vezes seria um ponto positivo? Eu acredito que sim. Porque a lei, ela diz que pelo menos 15 dias tem que ser inteiros. Integrais. Né? Exatamente. Então, 15 dias o trabalhador tem que cumprir inteiros. E o restante ele pode parcelar da forma que melhor lhe convier. Isso, já na realidade, o trabalhador já tem essa necessidade. Ele não quer passar 30 dias parado. 30 dias é muito tempo. Então eu acredito que esse escalonamento das férias vai ser positivo, sim. Possa ser positivo. Uma outra coisa também porque aí começam os debates, né? São 12 pontos, né? São mais de 2. São 100 artigos. São 100 artigos que estão sendo alterados. O que acontece? Ontem eu recebi uma participação aqui, após a sua participação, eles me mandaram pelo WhatsApp, eu até fiz questão de deixar ela aqui, porque eu sabia que você voltaria aqui hoje, falando da garantia de condições iguais para os terceirizados, que nós falamos ontem, que a terceirização já foi aprovada, né, no começo do ano. E existe uma garantia agora, né, de condições iguais para os terceirizados. Foi a Lina que mandou essa mensagem para gente, né, citando aqui a garantia da alimentação, né, garantida aos empregados da contratante, né, quando oferecida em refeitórios e por aí vai. É um ponto também que pode ser destacado? É o seguinte, essa garantia de condições iguais é desde que a empresa tenha empregados dela dentro da empresa. Ela tem que ter estrutura também, e né, exatamente, exatamente. Isso não se refere a salário, não se refere a férias, benefícios em geral. Refere à alimentação, refere ao descanso e etc. Só que o perigo da terceirização é que a empresa acabe demitindo todo mundo e contratando uma empresa terceirizadora. E ela não tem que garantir nada. Ela não tem que garantir benefício, ela não vai ter funcionário para servir de parâmetro de comparação, ela não vai ter que garantir nada. Esse é o risco da lei da terceirização, que já foi aprovada e que em breve a gente vai começar a ver quais vão ser efetivamente os resultados disso. Doutora Poliana, para o momento do Brasil, para esse momento que nós estamos vivendo de crise política, há uma crise de identidade política também, há a crise econômica também, que já engloba o próprio desemprego, né? Muitos dizem 15 milhões, mas outros já dizem que ultrapassa dos 20 milhões. Tem muita gente, né, sem trabalhar, isso é fato. Essa reforma, ela vem numa hora errada para o Brasil? Seria o momento ideal, até pela turbulência que o próprio presidente, que não sabe se vai continuar até ano que vem no cargo? Exatamente, essa é a questão. Será que o nosso Congresso Nacional, será que essa estrutura política que nós temos hoje tinha legitimidade para fazer uma alteração tão grande? Eu acho que era necessária uma reforma trabalhista. Como eu falei ontem, muitos pontos dessa reforma, dessa lei, realmente modernizam a relação de emprego, porque a legislação ela não consegue efetivamente acompanhar tudo que acontece na sociedade. Isso é fato. Ela vai se adequando ao longo do tempo. E realmente era necessário adequar a legislação trabalhista. Mas será que este era o momento? Será que o resultado disso, num cenário de desemprego, num cenário de desconfiança política, num cenário de crise econômica, será que era o momento? Será que essas pessoas estavam legitimadas para fazer uma alteração deste tamanho, numa legislação tão importante para o trabalhador, para a vida do trabalhador? A Selma está até fazendo um questionamento aqui também, doutora Poliana. Quem está trabalhando será prejudicado?
Acho que não, né? A mudança é mais para quem está fora, não é, doutora? Não. Quem está trabalhando, o empregador pode, no momento em que a lei entrar em vigor, então o presidente vai sancionar hoje. Aí ela vai demorar 120 dias para entrar em vigor. No dia 121, os empregadores podem falar, olha, vamos fazer um acordo, vamos mudar a situação, o status quo que nós temos, vamos sentar aqui, vamos rever esse contrato trabalhista, entendeu? Inclusive já tem empregador buscando fazer novos contratos já para se preparar para esse momento em que a legislação passará a vigorar. E aí pode mudar a situação da pessoa. No caso dos terceirizados, quem hoje, o colaborador que é contratado pela CLT, a empresa não pode demiti-lo e depois recontratá-lo, tem um prazo para que isso possa acontecer, não é, doutora? Isso, exatamente, 18 meses. São 18 meses. Exatamente. Então, se ele for mandado embora, vai demorar 18 meses para a empresa poder contratar esse mesmo trabalhador. De certa forma, esses 15 milhões de desempregados, caso, né, o país volte a reativar a economia, eles terão que passar por essa negociação. Exatamente, todos eles. Todos exatamente. Eles já vão entrar nessa regra. Contratados já na regra nova e já negociando já logo de cara, né? Então, muita gente, inclusive, estava esperando a sanção dessa lei para poder contratar. É interessante isso por um ponto, porque tem gente querendo contratar, isso é interessante, mas como que vai ser efetivamente essa contratação para o trabalhador? É isso que a gente tem que esperar para ver, porque talvez essa contratação vai ser tão complexa para o trabalhador que como que vai ficar? E no âmbito judicial, doutora? Como que isso muda? Por exemplo, o colaborador, ele procura a doutora para contratar os serviços, né? Às vezes, eles falam, vou entrar na justiça contra a empresa. Isso vai mudar também? Vai. A CLT, essa nova legislação, ela está mudando o procedimento trabalhista e está dificultando o acesso à justiça do trabalho. Esse é um dos pontos, na minha opinião, mais negativos da CLT e que, inclusive, o Ministério Público do Trabalho decidiu entrar com uma ação de inconstitucionalidade contra assim que for sancionada. Por quê? Porque eles entendem que essa mudança na lei está dificultando o acesso à justiça e isso é inconstitucional. A Constituição Federal fala que todo mundo tem direito ao acesso à justiça, todo mundo tem direito de petição. E já com essa alteração da lei, ela coloca que o empregado já não tem mais direito garantido à justiça gratuita. Ela dificulta em inúmeros pontos o acesso, o empregado vai ter que pagar custas, o empregado vai ter que pagar perícia, e isso dificulta, a pessoa já foi mandada embora. Ela já está, muitas vezes, sem receber inúmeras verbas do contrato de trabalho dela. Ela ainda vai ter que pagar, despender um determinado valor para ter acesso à justiça. Agora, na minha opinião, o mais grave disso tudo é que essa nova lei limita o prazo de tramitação do processo. O que significa isso? Se o processo passar de 8 anos de tramitação, ele vai ser extinto. Só que os processos nossos aqui no Brasil, a gente sabe que demora. São demorados? Ultrapassam até esse tempo, doutora? Então, em primeira e segunda instância, não. Mas se você for considerar o processo, primeira e segunda instância, eventualmente recurso para o TST, aí o retorno do processo para primeira instância, para início da execução, pode ultrapassar. E se ultrapassar, o empregado vai perder o direito. Olha só, você que está na TV Plan com a gente também, mande sua mensagem aqui no WhatsApp 99747-5270. Seria, na verdade, uma restrição também de acesso à justiça gratuita. Tem esse ponto na reforma trabalhista também, né? Tem. Hoje, o empregado, via de regra, ele tem acesso à justiça gratuita, via de regra ele não paga nenhum tipo de custas, a perícia normalmente é por conta da empresa ou do Estado, e com essa alteração não. Quem pedir a perícia vai pagar, quem perder vai pagar tudo. Então, num primeiro momento, você tem que adiantar o valor da perícia, quem pediu, e num segundo momento, quem perdeu vai ter que arcar com essas custas processuais. Muito bem. Olha só, um outro tema aqui, o fim da assistência gratuita, né, na rescisão do contrato de trabalho, que entra até nisso que já falamos também, né, doutora? Na verdade, isso quer dizer o quê? Agora você pode mandar a pessoa embora sem
sindicato dar um apoio. Sim. Sem o sindicato homologar a rescisão. E a rescisão que for assinada pelo empregado não pode ser discutida na justiça mais. Então, o empregado assinou o documento da rescisão, aquilo que está ali, ele não pode discutir na justiça. Ou seja, o empregado tem que se atentar ao que ele pode ficar à vontade, doutor, para tomar água aí, fica à vontade. O pessoal estamos recebendo muitas mensagens aqui, né? As pessoas com muitas dúvidas, né? A Gislene está falando aqui, estamos perdendo, Paulo, todos os nossos direitos. A gente não pode também, né, de certa forma, querer... generalizar, né, toda essa mudança, né, doutora? Existem pontos positivos, sim, mas ao que tudo indica, pelo que as pessoas estão comentando e os especialistas, né, a maioria é negativo, realmente, voltado para o trabalhador, né? Para o trabalhador, a reforma ela é mais prejudicial. Mais prejudicial mesmo. Não tem como fugir disso. Infelizmente, gente. Um outro tema que eu gostaria de abordar aqui são as horas extras. O pessoal perguntou bastante ontem, né? Horas extras sem pagamento em home office. Eu estive com a Marieta Carneiro, deve conhecer, a presidente do sindicato aqui de Poços de Caldas, né, do Sindiserve, e ela falou, ela destacou, eu perguntei para ela, falou, Marieta, mas o que você acha que tem de positivo nessa mudança? Ela citou a questão do home office. Ela acha que é o único ponto positivo no caso dela, como sindicalista, foi a única coisa que ela viu de positivo para o trabalhador. Não acho que é o único ponto positivo, não. Um ponto que eu considero positivo é a questão do almoço poder ser reduzido. Por quê? Porque esse tempo que vai reduzir no almoço, você vai reduzindo a sua jornada também. O horário do almoço, doutora? Exatamente. Hoje, você é obrigatório a ter 1 hora de almoço. Sim. Com a mudança, você vai poder ter 30 minutos de almoço. Sim. E esses 30 minutos que sobrar, você sai mais cedo. Entendeu? Então você pode negociar no final da tarde. Exatamente. Não é que você vai ficar sem os 30 minutos. Aqueles 30 minutos você pode negociar para sair mais cedo. Então eu vou fazer 30 minutos de almoço, mas eu também vou sair 30 minutos mais cedo. Isso é interessante, porque muitas vezes a pessoa almoça em menos tempo e pode aí dar uma reduzida para ir buscar o filho na escola, para poder, né, enfim, resolver os problemas dela. Isso eu acho que é um ponto positivo, é uma negociação que é interessante para o empregado e para o empregador. Muitas vezes já acontece nas empresas. Exatamente. Você tem um bom senso do patrão, o colaborador chega e fala, eu preciso sair mais cedo hoje, sabe que eu posso, né? Troca o horário ali. Exatamente. Então isso pode virar uma regra. Olha, você vai ter um almoço de 30 minutos, mas você vai sair 30 minutos mais cedo todos os dias. Eu estou sendo bombardeado aqui de informação, meu Deus do céu, de perguntas. Olha aqui essa aqui, por exemplo, a Marina do São Sebastião 2, ela está falando aqui, doutora, que falta menos de 2 anos para ela se aposentar, né, com 60 anos. Como que fica a questão da aprovação a partir dessa lei? Aqui é mais da reforma da Previdência do que a reforma trabalhista, né? A priori, não altera nada na vida dela, a não ser que passe a reforma previdenciária e vai ter que analisar como que vai ficar a situação dela, até mesmo para ver como que vai ficar a situação da reforma previdenciária. Mas, num primeiro momento, o que pode acontecer com ela é que eles venham a negociar o contrato de trabalho dela no sentido de mudar jornada, mudar férias, etc. e tal, depois que passar o prazo de vacatio legis dessa legislação. A senhora acredita que mesmo com toda a turbulência que o Temer vem enfrentando, que ele possa ter força ainda para aprovar a reforma da Previdência? Olha, eu achei que com essa crise política e ainda mais com a denúncia contra ele não fosse conseguir aprovar a reforma trabalhista. E passou muito bem, inclusive, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, eu acredito sim que possa acontecer. A senhora acredita que possa acontecer, então? Estamos num cenário, parece que tudo pode acontecer, na verdade. É difícil fazer previsão. Até arrepia a gente, né, doutora? A gente não sabe o que vai acontecer com o nosso país, né? Uma informação agora, doutora. O Lula, segundo o presidente do TRF, ele será julgado antes das eleições do ano que vem. A senhora acredita em uma perseguição política dentro de tudo que está acontecendo hoje? Mudando um pouquinho nosso foco aqui. Perseguição política, eu não diria perseguição política, mas eu diria que existem muitas coincidências acontecendo, entendeu? Ele é o candidato mais forte para 2018. Isso é inegável, as pesquisas estão dizendo Mostram isso. Exatamente. E aquela coisa,
saiu a decisão da reforma trabalhista. No dia seguinte sai a sentença do Lula. Se você abrir a internet hoje, você não vê mais nada da reforma trabalhista. Vai ser sancionada hoje, a gente não vê quase nada. 90% do que tem é falando da condenação do Lula. Aí logo o TRF já fala, olha, nós vamos julgá-lo antes das eleições. São muitas coincidências. E aí você vê Aécio Neves, todas essas outras situações não andarem e a desse candidato que tem a maior probabilidade de ser eleito andar tão rápido, é estranho. É estranho, não deixa de ser estranho. Não deixa de ser estranho. Os que apoiaram, né, o presidente Temer nessa aprovação da reforma trabalhista, eles em discursos disseram que o Brasil está caminhando rumo ao futuro, né? Pegando a proposta por um todo. Realmente estamos caminhando ou estamos retrocedendo, doutora? Eu entendo que nós estamos retrocedendo. Retrocedendo. Nós estamos tirando direitos do trabalhador, direitos importantes, e a longo prazo, na minha análise, isso tende a piorar a situação do trabalhador. E piorar a situação do trabalhador é retroceder. Nós alcançamos muitas coisas ao longo desses anos, né, com a legislação trabalhista, com as alterações que foram feitas na legislação trabalhista, porque dizer que a legislação trabalhista ela é de 1940 não existe. Ela foi atualizada ao longo dos anos, ela precisava ser modernizada, eu concordo, mas eles se excederam nessa reforma. Se cederam em inúmeros pontos. Um dos que eu falo que foi, além dessa questão da justiça, né, da restrição ao acesso à justiça, um dos outros pontos foi que foi alterada completamente a questão da insalubridade. Então, aquele trabalhador que trabalha expondo a sua saúde em risco, ele hoje pode negociar o grau de risco que ele está expondo. E como que isso interfere? Vamos lá. Insalubridade, o que é? Você trabalha expondo a sua saúde em risco, qualquer que seja o risco, físico, químico, enfim. Então, vamos supor que seja uma pessoa que trabalha com radiação, né, raio-x. Essa pessoa vai ter que ir um perito lá e avaliar qual que é o grau de exposição que essa pessoa está sofrendo. Com essa alteração na legislação, essa pessoa pode negociar com o patrão dela qual é esse grau. Então, se eles negociarem que o grau é inferior àquele que efetivamente é o grau, ela vai receber menos, porque recebe um adicional quando você está exposto, ela vai receber menos. E quando ela for aposentar também, porque quem trabalha exposto a risco, ele aposenta mais cedo. Só que em conformidade com o grau. Ela também vai aposentar mais tarde, ou seja, ela vai passar ainda mais tempo exposta a esse risco. E o pior disso tudo, a grávida, ela não pode trabalhar exposta a risco à saúde. Com essa reforma, ela vai poder trabalhar, e inclusive tanto grávida quanto durante o período que estiver lactando, amamentando. Isso é muito sério. Muito sério, porque imagina, a grávida sendo exposta à radiação. O que isso pode intervir no feto? Eu tenho certeza que muitas empresas vão agir do bom senso e vão negociar algo, não sei. Assim pode acontecer. Se espera. Pelo menos no bom senso. O presidente Temer disse que vai vetar esse ponto aí da reforma. Que bom. E agora, agir no bom senso, num caso desse, por parte da empresa, seria burlar a lei também. Não, ele pode negociar, se a empresa, ela pode negociar e falar, olha, você que está grávida, nós estamos negociando, você vai realmente mudar de função, você vai ser afastada, etc. Entendi. Entendeu? Doutora, estão perguntando aqui com relação à justa causa e também a danos morais, o que muda com essa reforma trabalhista? Até o Diego falou aqui, ele está falando aqui que existe a possibilidade da cassação, né, de registros profissionais para exercer a profissão, passa a configurar com possibilidade de decisão por justa causa. Sim, mas isso judicialmente. Isso é judicialmente? Judicialmente, exatamente. A empresa não pode tomar essa decisão, não, sozinha não. Ela pode mandar embora por justa causa, e aí se o empregado for discutir na justiça, pode haver penalidades ainda maiores. Ele está perguntando aqui, em caso de danos morais, quando que o colaborador pode entrar na justiça por danos morais contra a empresa?
quando que ele pode entrar? Sempre que ele sentir que ele foi agredido moralmente. Então, qualquer coisa. O meu empregador, ele grita comigo, ele fala palavrão, ele me assedia no trabalho, ele me chama de molenga, etc. Acidente pode também. Acidente de trabalho. Cabe danos morais? Cabe dano moral, acidente. Olha. E agora, o dano moral na Justiça do Trabalho, ele vai ser tabelado a partir dessa mudança da lei. É uma dos pontos que... É uma tabela... Uma tabela, vai haver uma tabela, né? Não se sabe ainda. Não se sabe ainda. Mas é um valor fixo, seria isso? Vai ser um valor, tipo assim, ele foi assediado, o valor é X. Ele foi agredido, o valor é Y. Ele sofreu um acidente, o valor é... Então olha só, hein? Tem muita coisa acontecendo. O tema é grande demais, extenso demais, né, doutora? Muito. Falaríamos aqui, ontem você até falou, falaríamos aqui o dia todo, né? Exatamente, são mais de 100 artigos, são muitas mudanças e muita coisa que vai afetar aí o mercado de trabalho. Com certeza. Negativamente, doutora? Na maioria. É porque as empresas, elas trabalham não é necessariamente para gerar emprego. A empresa, né, privada, ela existe para gerar lucro para o dono. Essa é a verdade. Ninguém abre uma empresa e fala assim, eu quero só gerar emprego. Não, ele quer se sustentar, ele quer melhorar de vida e para isso ele precisa de lucro. O trabalhador, o gerar emprego, é um segundo ponto, ele é uma consequência da necessidade da empresa. Então, eu acho que a priori as empresas vão se adequar a essa nova realidade e em havendo necessidade, é aí que elas vão contratar. Pessoal, olha aqui, o Márcio está perguntando aqui com relação ao plano de carreira. Tem empresa que oferece plano de carreira, tem empresa que não oferece, mas nesse novo regime fica difícil a pessoa crescer dentro das empresas no futuro, doutora. Então, tem uma previsão de que as empresas vão poder negociar esse plano de carreira. Uhum. Então, a empresa e o empregado vão sentar e vão definir como vai ser o plano de carreira. Tá tudo ainda muito naquele limbo. Não dá pra ter uma ideia. Exatamente, porque primeiro a gente vai ter que ver como que o mercado vai reagir daqui 120 dias. Como que as empresas vão reagir a essa novidade? Elas vão realmente contratar? Elas vão refazer os contratos dela? Elas vão mandar alguém embora para depois contratar uma terceirizada? Nós vamos ter que sentir como que essas empresas vão reagir. E depois disso é que a gente vai poder fazer algum tipo de previsão. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Poliana Microne Kitts Pellegrinelli. Muito obrigado, advogada trabalhista. Muito honrado com a sua presença aqui, esclarecedora. E vamos falar mais vezes, com certeza, viu, doutora? Estou às ordens, eu que agradeço, estou muito honrada de estar aqui, muito obrigada a todos que estão ouvindo e vamos aguardar para ver cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos é o que nós deixamos para vocês, viu, gente? Nada de pânico por enquanto, não. Nada de pânico. Vamos embora, Chico Azor. Eu volto hoje ao vivo no Plantão 47, sempre contando diversas histórias para vocês, em 7h40 da noite ao vivo, aqui no canal 47 e 51.1 em HD. Fiquem com Deus, amanhã eu estarei de volta às 8 da manhã. E não se esqueçam, na segunda-feira, bem no início da manhã, às 8 horas, eu estarei com o governador do estado, Fernando Pimentel, é o nosso convidado, né? Vai falar com exclusividade para o Bom Dia Difusora. Nós vamos falar sobre diversos temas. Até amanhã, gente. Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Paulo Marcelo! Estúdio News. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.